Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você pagamentos rápidos e grandes ganhos. Aproveite com o cupom aqui do nosso canal, Godoy1x, e garanta bônus em dobro. Então se você colocar 50, retorna 100, colocou 200, retorna 400, pode retornar para você em bônus até R$1.500. Aproveite então para você apostar em esportes ou esportes eletrônicos. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro de domingo, há muito equilíbrio, né? Então talvez ali uma dupla possibilidade, né? Tendo ali um empate como defesa ali, fica interessante, porque São Paulo Internacional, Atlético Paranaense, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro, tem o Palmeiras que acaba visitando ali o Goiás, teoricamente o jogo mais simples, além de Grêmio e o RB Bragantino, né? O Red Bull Bragantino. Então ali, aproveita aqui, cara, o cupom Godoy1x com a 1xBet, o link está na descrição do vídeo para você baixar, depositar e garantir o bônus em dobro com o nosso cupom. Bom, galera, vamos falar sobre esse... essa aqui é a imagem, né? O amigo rubro-negro, né, o torcedor do Flamengo que tem acompanhado os jogos, vê que nesta imagem aqui, o que quer dizer sinônimo dessa imagem? Lentidão, lento pra caramba, tá moroso. Tenho certeza que essa imagem aqui retrata, vocês sabem bem mais ou menos o que acontece nessa dinâmica, ou melhor, dessa falta de dinâmica. A gente vai entender um pouquinho, falar aqui sobre então o aspecto jogo posicional, não é isso? E como o Flamengo está atacando, então a gente vai falar do ataque posicional. Então a gente vai passar por um pouco da questão um pouco mais teórica, dos objetivos, e aí o que vai ficar muito mais fácil até mesmo para você quando ler o jogo, quando você estiver lá torcendo, assistindo, entender o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quem está cumprindo a função corretamente, quem não está, e aí você consegue fazer uma análise breve, um diálogo bacana com um amigo, com um torcedor que estiver assistindo com você, do que está acontecendo aí no final da partida. E no final de tudo, você consegue ponderar e ver, aquele camarada lá, aquele jornalista lá, hein, e não tá entendendo nada, hein. É bem simples, cara, a gente vai entender aqui bem simples, tentar trazer de uma forma bem simplificada aqui, e todo mundo vai entender o que acontece. Primeiro, o objetivo. A gente tá falando da etapa, galera, próximo ao meio de campo, tá? Não estamos falando lá na defesa. Evidentemente, quando a saída de bola é lá atrás, tem algumas similaridades, tá? Mas nem todas, tá? Tem algumas exceções. Então a gente já tá falando dessa etapa realmente, que tem, por exemplo, aí o Léo Pereira para receber a bola, o Flamengo tá atrás da linha do adversário ali. O que ele quer? É isso aqui. A gente vai falar sobre criar superioridade na linha de pressão do adversário. Superioridade que nem sempre o pessoal acaba, né? Superioridade numérica, é ter mais jogadores. Não, pode ser superioridade de qualidade. Do futebol a gente fala sobre superioridade qualitativa. É você criar aquele 1 contra 1 e você acaba se garantindo, né, na individualidade desse jogador no 1 contra 1. Isso é uma superioridade qualitativa. Então também pode ser. Exemplo, normalmente quando os jogadores trabalham pelos lados. O Ayrton Lucas tem uma superioridade qualitativa, ou o Everton Cebolinha, ou pelo lado direito o Marinho, abre parênteses, por mais que esteja, tá complicado ali, né? Mas pode ser também, então enfim, beleza? É isso que a gente acaba trazendo, então sobre superioridade. E aí, evidentemente, existem vários mecanismos com que pode se fazer essa superioridade. Tá, William, todo treinador que utiliza o jogo posicional, ele faz isso? Sim, jogo posicional sim. E jogador e treinador que não trabalha no jogo posicional? Alguns também, porque a gente não vai falar de jogo posicional, a gente fala de ataque posicional, que está inserido no jogo posicional, mas não é a mesma coisa, né? Não estão tão correlacionados assim quanto as pessoas imaginam. Então, como a gente fala aqui, né? Criar superioridade atrás da linha de pressão do adversário, provocar, e aí começa aqui o nosso tópico, né? Provocar na linha de pressão espaço entre linhas. Eu vou sempre pegar aqui a prancheta para ficar ainda mais claro, vocês vão perceber que é muito mais fácil do que parece. O que é a linha de pressão? São esses primeiros jogadores aqui que estão marcando, né? Então, vamos aqui o Flamengo aqui. Esse aqui vocês estão reconhecendo, ó. Aqui é o Léo Pereira aqui, né? Então, o Flamengo tá atacando para cá. A linha de pressão são essas aqui, né? A linha de pressão, a linha de defesa, né? Que é a última linha, né? Do adversário, ou a primeira linha, né? Contando aqui para cá. Aqui são os atacantes, podem ser também aqui a primeira linha. Então, linha de pressão. Então, no caso, quando a gente fala aqui sobre provocar na linha de pressão espaço entre linhas, é provocar este espaço aqui, desta linha para essa linha aqui, beleza? Que seria então a segunda, a terceira, ou se alguém, tem uns que preferem falar como primeira linha e segunda, beleza? Mas é provocar este espaço aqui. E além disso, aproveitar é uma outra questão. Não adianta você provocar e não aproveitar. E aí, evidentemente, você provoca, né, fazendo um 2 contra 1, você provoca com uma superioridade qualitativa, então você provocou e aproveitou. Perfeito. Ter jogadores posicionados atrás e entre os adversários. Pois então, é aquilo. O Léo Pereira tá aqui recebendo a bola,
o Flamengo vai lá, ocupa esse espaço, aproveita esse espaço, abre esse espaço, e aí você pode ter atrás, ao lado, mas sempre para facilitar, né? Seja para agredir o corredor, estando ao lado, ou até mesmo atrás, como a gente vê aqui as movimentações. E evidentemente não para por aí. Encontrar o homem livre. E aí já começa. Encontrar o homem livre já passa por uma consequência de alguém ser, estar e se reconhecer como um homem livre, e o possuidor da bola encontrar esse cara na linha de passe. Eu vou mostrar para vocês alguns lances que eu acho que passam muito por essa ideia aqui, que é contra o jogo do Botafogo. Por quê? O Botafogo não ficou com aquele que a gente chama, né, com a bunda na trave. Ele marcou em bloco médio, então exigiu bastante do Flamengo todas essas características que a gente vai passar aqui ao longo do vídeo. Porque como ele não desceu tanto, e não ficou tão alto também, ele ficou no médio, vai passar muito por essas questões. Eu vou passar alguns vídeos aqui, algumas imagens para vocês desse jogo, e a gente vai observar algumas movimentações de encontrar o homem livre, inclusive tem uma delas que o Flamengo não consegue, e aí eu quero que você preste atenção, dá uma avaliação rápida, você inclusive nos comentários de, eu acho que faltou isso, a gente vai chegar nessa parte. Mas aqui, ó, botar para vocês o que seria esse encontrar o homem livre. Olhem, observem o Gabigol que tá aberto ali na linha lateral. Ele é o homem livre. Ó. Tocou no Wesley, o Wesley encontrou o Gabigol, acelerou, o Wesley passou, tocou pro Vidal, acertou a trave. Vou repetir mais uma vez aqui para vocês. Ele é o homem livre, ó lá. Ele tá aberto lá na ponta. Ó. Vai encontrar o Wesley chegou no Gabigol, que era o homem livre, conseguiu acelerar, encontrou o espaço nesse período que a gente tá falando, né? Esse período de progressão. Nem sempre o homem livre é o terceiro homem. Aqui, o Gabigol, ele é o terceiro homem, Fabrício, Wesley, Gabigol, e o terceiro homem está livre, beleza? Porque nem sempre também não tem tanta relação como alguns acabam falando, né? O pessoal acaba falando sobre essa relação. Então, a questão de encontrar o homem livre, ela passa por o cara ser, estar e se reconhecer, e evidentemente o possuidor da bola, né? Ajudar conseguir encontrar esse cara. Seguindo, então, encontrar o homem livre, abaixo temos o companheiro de time reconhecendo quando ficar... Eita, isso aqui O companheiro de time reconhecendo quando ficar no espaço ou chegar no espaço. Cara, isso aqui acontece toda hora, sobretudo agora, né, que o Flamengo tá nesse novo início, trabalho, tá uma mal execução. É aquilo, é o cara entender quando ele tem que chegar no espaço ou quando ele está no espaço. Mas não é para você ocupar o espaço de uma forma aleatória. É você ocupar o espaço sabendo que esse espaço pode ser explorado. Um parênteses importante que eu acho que vocês vão entender. Não é algo tão instintivo assim, tá? Esse modelo, tá? Esses conceitos aqui não é tão instintivo assim. Não se pega dessa forma. E precisa de uma forma assim, o jogador tem um cognitivo para entender algumas dinâmicas. É um jogo coletivo, como vocês veem. A bola nem sempre ela é a referência, muitas das vezes ela não é referência. O espaço, ele é a referência. Então, se você quiser tratar de uma forma meio que instintiva, o jogador não vai de imediato pegar o conceito disso aqui e aplicar corretamente, tá? É aquilo, precisa de tempo, precisa de repetição para automatizar. Tem um momento, evidentemente, que já fica tudo muito mais automático, mas não é de uma hora para outra não, como vocês têm observado. Então, de fato, essa questão de estar no espaço ou chegar no espaço é completamente diferente. Atrair pressão na profundidade para criar espaços. Passa muito, por exemplo, pelo Pedro. Profundidade que a gente fala, né? É o próximo ali, é atrás é no fundo, né, do time. Então, a profundidade do adversário. A grande maioria das vezes é nas costas da defesa adversária. Também pode ser na profundidade, na primeira pressão, se eles subirem, aí você está falando dessa etapa aqui. Mas a gente, quando trata de profundidade, a gente fala desse espaço aqui. Passa muito pelo Pedro, que é ele conseguir gerar, atrair pressão na profundidade para criar esse espaço. E como é que você atrai? Você se movimenta, busca um espaço, vai atrair o adversário, você tenta condicionar o adversário a ter dúvida. Então você tenta posicionar um jogador nas costas dele, ou você tenta posicionar um jogador nas costas e um na frente, mas de qualquer forma, os jogadores que acabam se posicionando nesta linha, eles têm essa obrigatoriedade de atrair para gerar espaço de profundidade, para tentar dar um passe em profundidade, para tentar dar um lançamento, se assim for necessário, e tiver como, né? Nessa etapa que é um pouquinho mais complicado, mas de qualquer forma é uma etapa do centroavante, né? Desse jogador um pouco mais à frente.
E aí tem 3 condições que eu acabo correlacionando aqui, que eu acho que tem muito a ver, que a gente vai falar sobre criar sobrecarga, explorar espaço e encontrar o terceiro homem. Criar sobrecarga é aquilo, né? Se você consegue colocar 2 jogadores praticamente no mesmo setor e fazer uma dobradinha, evidentemente você está criando sobrecargas, né? Um exemplo, o Flamengo do Dorival Júnior, ele pela forma de se posicionar, ele era um tanto que vulnerável a adversários que tinham essa ideia. Então se o Flamengo encontrava adversários que tinham como essa premissa, Rogério Ceni, ataque posicional, criar sobrecargas, colocava 2 num setor onde o Flamengo só tinha 3, gerava sobrecarga. Então seria mais ou menos isso, tá? Você criar sobrecargas. Explorar o espaço, isso aí é evidente, você tem que explorar esses espaços, faz parte isso aí já tá dentro da ideia, né? Desse ataque posicional. E para fechar, encontrar o terceiro homem. Que não necessariamente terceiro homem e homem livre são as mesmas coisas, como a gente trouxe naquela ideia que terceiro homem é aquilo. Se você não consegue diretamente tocar do Léo Pereira para o Pedro, por exemplo, o Léo Pereira não tem linha de passe direta para o Pedro, mas o destino da jogada é o Pedro, porque pela condição que está armada. Até o Léo Pereira já reconheceu isso. Então precisa do Léo Pereira reconhecer que o terceiro homem é o Pedro. O próximo companheiro reconhecer que o terceiro homem é o Pedro e ele está sendo utilizado para encontrar o Pedro. E o Pedro se reconhecer como terceiro homem e saber que aquela bola que está com o Léo Pereira vai chegar no outro companheiro para que o destino final seja com ele. Então é aquilo, você usa um outro jogador para chegar ao Pedro e reconhecer que ele é o terceiro homem. E aqui eu mostro para vocês algum desses lances, e esse eu gostaria que vocês... Aqui, a gente... aquela mesma etapa que a gente está falando, ó. Vai ficando ali, o Flamengo tenta sobrecarregar, posiciona os jogadores, é essa parte que eu falo, né, que tá lento, né, vocês têm observado isso, né, tá bem lento, aí traz ali pro Santos, olha os jogadores posicionados ali. Aí ele teve que esticar essa bola um pouquinho mais na direita. E aqui é um outro lance, eu quero que neste lance aqui que vocês, inclusive comentem, quem quiser participar, o que vocês acham que não aconteceu de tudo isso que a gente passou aqui, ó, observem o que tá acontecendo. Flamengo com a posse de bola, o Botafogo marcando o bloco médio, olha as movimentações, né? Aí o Santos foi lá e teve que jogar ali pelo lado direito, o Wesley retornou, Vidal, Fabrício Bruno tentou mais uma vez, acabou. Então dá uma comentada, o que você acha desse lance, se quiser retorna para você ver desse lance, especificamente desse lance. Beleza, galera? Então a gente trouxe aqui um pouco sobre esse aspecto, né, que está inserido dentro do jogo posicional, do ataque posicional. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se puder, cara, sempre acaba nos ajudando. Compartilha o vídeo com amigos rubro-negros, indica e ele dá uma passada aqui. Se ele quiser se inscrever, será muito bem-vindo, assim como você é muito bem-vindo. Muito obrigado de qualquer forma por essa força, por essa ajuda e se puder compartilhar para mais amigos rubro-negros entenderem ainda mais o jogo. Até quando fizer aquela crítica assertiva, né? Porque aí não tem... Contra fatos não haverá argumento, para ter ainda mais argumentos, não é isso? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.